Olá, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou a Natália Cruz. Se você ainda não me conhece, eu estudo e trabalho com artes visuais há aproximadamente uns 15 anos. Também sou formada no método Pathwork de autoconhecimento. E hoje, a aula que eu preparei para vocês se chama Os Vários Eus Dentro de Mim. O eu máscara, o eu maior e o eu menor. Também pode ser o eu inferior, o eu superior. São termos aí que a gente utiliza no Pathwork. Para a aula, eu sugiro que você pause rapidinho e busque um caderninho e uma caneta. E a gente vai fazer um exercício logo mais. Tá bom? E se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, Nath, fiquei com dúvida nisso, por favor, me escreva, eu vou ter o maior prazer em responder. Certo? Primeira coisa que eu gostaria de introduzir aqui é essa palavra. O que a gente entende por autoconhecimento? Autoconhecimento, essa palavra se disseminou, né? Está presente em vários livros, técnicas, profissionais falam a respeito delas. Vou trazer o que isso significa para mim. Autoconhecimento, para mim, é sinônimo de autorresponsabilidade. Então, é como se você fizesse um exercício para estar, um não, né? Vários exercícios para estar mais desperto e consciente das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas ações. E aí você passa a perceber como as suas emoções e as suas ações influenciam nos relacionamentos com as pessoas, influenciam nas as suas escolhas, inclusive, né? O que eu sinto vai influenciar na minha escolha. Pode ser que eu estou fazendo escolhas ruins, escolhas que não são saudáveis, né? Então, por que será? O que eu sinto a respeito? O que eu penso a respeito? É você sair do modo automático de viver, né? E, ups, não, peraí, eu quero perceber o que está acontecendo comigo, eu não quero mais viver no modo automático. Porque tem coisas que fogem do seu controle, claro que acontecem fora de você, mas o que está acontecendo dentro é sua responsabilidade. Parece um trabalho difícil de ser feito? Exige um pouquinho de disciplina e de força de vontade, mas dá um alívio danado. Eu falo por experiência própria. Eu vim parar no caminho do autoconhecimento há 10 anos atrás, quando eu tive uma crise de síndrome do pânico, né. Então, naquela época, eu era uma pessoa muito racional e cética, e eu tinha um ceticismo, inclusive, relacionado às emoções. Eu não achava que era tão importante você olhar para as emoções. Na minha compreensão daquela época, o mais importante era o pensamento, era a razão, né, era você ter discernimento. E nisso eu não percebi, mas as emoções estavam lá, ó, batendo. Nath, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Eu acabei deixando passar. E quando eu vi, elas vieram como uma onda descontrolada e eu me perdi. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque 10 anos depois eu tô aqui de um ponto muito melhor. Eu fui obrigada, né? Se a gente não olha para as emoções, uma crise acontece, provavelmente, né? Se a gente não está ciente das coisas, se a gente deixa as coisas irem assim, no modo automático, isso não é saudável, né? Isso volta pra gente e obriga a gente a olhar. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu quero? O que é que eu penso, né? Então vamos lá. Eu espero hoje contribuir com essa base do autoconhecimento, né, com essas camadinhas da consciência, para que você possa se perceber um pouquinho mais, né? Estar mais presente e consciente. Vou partilhar a minha tela com vocês. Um segundinho. Muito bem. Primeira pergunta que eu quero que você responda, pega aí seu papel e caneta. Quem sou eu? Leve o tempo que for, se precisar, pause, tá? Não precisa escrever uma redação, gente. Pode escrever brevemente
Quem sou eu? Pode ser que você responda essa pergunta, quem sou eu, com as suas qualidades, seus dons, as coisas boas que você já fez, né? Com o seu trabalho, com os relacionamentos que você tem. Pode ser também que às vezes você responda para você quem sou eu, daquele lugarzinho seu que não gosta muito de você mesmo, né? Que sente culpa por procrastinar, ou que sente medo, que está fazendo algum comportamento contraproducente, né? Que não é bom para você mesmo, ou que não é bom para as outras pessoas. E aí, aquela imagem bonita vai dando lugar para um monstro. Então, isso nós oscilamos. Claro, se vem uma pessoa do RH e te pergunta, diga três qualidades e três defeitos. Se você já passou por isso, você viu como é difícil, né? Parece que tem aquela questão certa ou errada, aquela qualidade que você precisa falar, e se você errar, está fora. Mas com você, você pode ser sincera, né? Você pode dizer quem sou eu, como eu me vejo, né? Será que eu tento fazer uma imagem bonita de mim mesmo? Será que eu me perco e me sinto uma farsa e fico achando que eu não sou tão bom assim, né? A questão principal é que quando a gente vai responder quem sou eu, provavelmente, né, quando a gente não fez ainda um trabalho de autoconhecimento, a gente fica na superfície, se pautando pela admiração, pelos elogios ou pelos defeitos que as outras pessoas colocam na gente, né? Pontuam na gente. Eu vou dar um exemplo que vem do desenho. Então, quando eu estou dando aula de desenho e eu peço assim para a pessoa desenhar uma maçã, se ela nunca parou para desenhar uma maçã, ela vai fazer uma coisa meio tosquinha, assim, uma bolinha com um cabinho. Agora, se eu dou uma maçã para a pessoa observar e falo, desenha a partir do que você está observando, o desenho vai nascendo, vai ficando mais complexo, né? Tem uma maçã ali, a pessoa está olhando para aquilo. A gente olha para as coisas ao nosso redor, a gente olha para nós mesmos, né? Nos olhamos ali no espelho todo dia, vivemos com a gente, mas muitas vezes nós não paramos para nos observar. E aí a gente acaba fazendo igual a maçã, a gente desenha um esquema tosquinho do que a gente é. Nós não vemos, né, as infinitas possibilidades que habitam na nossa personalidade, no nosso ser. Então, só essa reflexão para que você não assuma um retrato premeditado de si mesmo, né? E que você possa se descobrir a cada momento nessa perguntinha de quem sou eu? Eu quero saber, eu quero descobrir a verdade, o que seja, né? Minhas qualidades e os meus defeitos. Então, o texto que eu extraí a aula é o capítulo 2 do livro Caminho para o Eu Real, da Eva Pierrakos, né? E ele começa falando a respeito das descobertas que fizemos a respeito do inconsciente e de como esse inconsciente ele influencia na nossa vida, mesmo que ele não esteja ali presente totalmente para nós, ele está agindo e ele traz consequências, né? Então, há basicamente dois tipos de visão sobre o inconsciente. Eu brinquei aqui, good vibes, né? Que é você focar no bom, né? Porque a matéria do inconsciente seria predominantemente boa. O inconsciente seria grande, divino. Basta trazer tudo à tona, imprimir o tipo certo de pensamento que o inconsciente absorve devido ao seu caráter criativo e fica tudo bem. E outra visão é que o inconsciente é predominantemente destrutivo, mau, obtuso, né? Tem aquela visão de que de lá saem os nossos impulsos animais, nossas perversões sexuais, desculpa, nossas perversões sexuais, o que quer que seja, como Freud falava, né?
contrário à realização do homem. E este precisa combatê-lo com a sua razão, que é consciente. Então, o texto fala que as duas visões estão corretas, mas que provavelmente você tem tendência a acreditar mais em uma do que na outra, e assim você abarca o seu inconsciente. Só que isso traz consequências. Então, se você está numa tendência mais good vibes, pode ser que você ignore, né? Ou deixe passar quando você tem algum tipo de pensamento ou sentimento não tão divino, nem tão bom, né? E aí, reprimo tudo que não é bom, que não é gostoso, que eu não quero que o meu inconsciente supostamente imprima lá no caráter criativo dele, né? Se você acha que o inconsciente é predominantemente destrutivo, animalesco, obtuso, pode ser que você tenha uma certa amargura na vida, né? E se orgulhe do seu realismo, né? E olhe sempre para o ser humano como um ser que precisa escamotear ou esconder essa parte negativa, né? Que não existe amor genuíno, não existe grandiosidade, não existe bondade genuína. Então, como é que a gente pode unir essas duas visões? O tempo inteiro a gente fazer essa integração das partes, né? Para que nada seja reprimido. Porque os efeitos da repressão, lembra que eu falei? Então, as emoções elas ficavam me mandando sinais. Os sinais, no caso, eram ansiedade, insônia, pensamentos obsessivos, até que eu tive a síndrome do pânico. Então, quando você reprime, qualquer que seja o conteúdo, bom ou ruim, né, você desliga a consciência e você deixa de ver os elos entre os impulsos indesejáveis e os igualmente indesejáveis sentimentos de depressão, alienação de si, desconforto emocional. Então, a dinâmica com esse inconsciente, muitas vezes, é que esse material que fica lá reprimido, guardadinho, ele impede ou faz uma força em um sentido contrário, né, muitas vezes, ao que você deseja conscientemente. Então, pensa ali, o que eu quero, vou dar um exemplo, pode ser um relacionamento. Então, eu quero um relacionamento, estou fazendo uma força aqui saudável no sentido de vou ter um relacionamento, vou me preparar, vou sair com pessoas, né? Vou me colocar no mundo aberta para isso. Só que se uma parte inconsciente minha entendeu, por exemplo, que relacionamento é igual a submissão, ou amor é igual fraqueza, amor tem tantas compreensões erradas que a gente faz do que é amor. Gente, fraqueza é fraqueza, né? Tristeza é tristeza. Tristeza não é amor. Amor é uma outra coisa, mas tá, tudo bem. Submissão é submissão. Submissão não é amor. Pode ser que você tenha que abrir mão de algumas coisas num relacionamento, mas a gente mistura tudo, né? Mistura ali na cabecinha, principalmente quando a gente é criança. Então, imagina se você experimentou, vivenciou isso na sua família, você viu uma mãe submissa, um pai submisso ali, e entendeu que aquilo era amor. E aí você pode dizer inconscientemente, né, num mecanismo aí de tomar atitudes, de que eu não quero me relacionar, né? Eu não quero me submeter. Já que amor é submissão e para eu amar alguém eu vou ter que me submeter, não quero. E aí essa força fica contrária ao seu desejo consciente. E, consequentemente, isso não acontece na sua vida. Pode ser com dinheiro, eu quero ter dinheiro, mas eu entendi que ter dinheiro é errado, que as pessoas são corruptas, que eu vou ter que me corromper. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Então, eu trabalho muito com artistas
Então, tem algumas crenças errôneas aí, às vezes o artista acha que ele vai ter que ter uma vida financeira ruim, uma vida amorosa ruim, que ele vai ficar louco. Olha para a história da arte e fala, não, isso eu não quero, né? Mas tem a parte criativa ali, a vontade que puxa no outro sentido contrário. Então, enquanto você não se observa, os mínimos detalhes, você vai querendo saber um pouquinho mais a respeito, o que é que eu penso, o que eu já vivenciei, e vai se questionando a respeito dos seus comportamentos que passam aí desapercebidos. Pode ser que essas regiões inconscientes estejam, né, dominando alguma área da sua vida e impedindo a realização do seu desejo. Então, aqui alguns trechinhos do texto que eu achei bastante valiosos. Então, a verdadeira liberação ocorre apenas quando o homem deixa de temer e evitar qualquer aspecto do seu eu mais oculto. Então, essa possibilidade de você poder se ver da maneira que você é, né? Com qualquer aspecto do seu eu. Senão, como é que você vai se observar, né? Fica um medo ali de entrar em contato com você. Vai que eu vejo alguma coisa que não é tão bacana. Ops, eu posso dar conta com isso, né? Eu não sou só isso. Sobrepor o comportamento certo nunca convencerá o homem de que ele é essencialmente bom, generoso, gentil. O único procedimento que lhe confere essa consciência é a coragem de enfrentar aquilo que é tão contrário ao que ele quer ser. Então, se você está se sentindo mal com uma situação, e aí você faz uma afirmação bem bonita e fica repetindo, né? Então, eu não tenho dinheiro, eu fico repetindo, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu sou abundante, agora eu acredito que eu vou ter dinheiro. Não vai dar certo. Não vai dar certo se for só isso, gente. Não é que fazer uma afirmação positiva não ajude seu cérebro a, inclusive, ir para este lugar. É como se você direcionasse o seu cérebro para algo positivo, uma afirmação. Mas a emoção, ela tem que caminhar junto. Se você, na emoção ou na sua vivência, não acredita que aquilo é possível, não há afirmação que pode sobrepor, né, o comportamento que você deseja. Não tem como você ficar... você vai disciplinar a sua mente, mas isso não se mantém. Então, um procedimento que você pode fazer é, de verdade, enfrentar o seu medo, enfrentar o seu egoísmo, enfrentar tudo que é contrário ao que você quer ser. Né? E não ficar fingindo ser algo que você não sente genuinamente. Isso é comum, mas a gente vai falar mais a respeito. Então, não vou ficar aqui batendo nessa frase. Eu espero que você entenda de um outro ponto aí ao longo da nossa apresentação, tá bom? O clima para que você se autoconhecer. Então, o que a gente precisa? Precisa de um clima interno, com disposição para enfrentar as nossas falhas, sem se autoacusar e sem se autorrejeitar. Né? Então, para a gente se aproximar de nós mesmos. Com bom humor, com amorosidade, a gente olha para aquela partezinha que não quer fazer algo, ou que se recusa em abrir o coração, as emoções, que se recusa, que está com preguiça. A parte que seja, a gente vai abordar essa parte com muito amor e acolhendo, né? Ouvindo, não rejeitando, acusando. Então veja aqui o quadrinho, né? Tem um Tiranossauro Rex e o homenzinho tá ali correndo dele, morrendo de medo. Tem várias coisas na nossa vida que a gente fica fugindo de olhar para elas. E aí ele para e olha para essa coisa. E só dele poder parar e olhar, o bichinho ali já
diminuem de tamanho até se tornar uma lagartixa. Então, você poder enfrentar as coisas que não são tão gostosas, as coisas que você vem fugindo, que você tem medo, né? Tornam essas coisas muito menores e abrem para outros sentimentos acontecerem. Mas para isso você não pode se autoacusar. Olha eu aqui de novo, olha eu fazendo isso, porque é um tempo que você perde, né? Um tempo de crescimento precioso que você perde fazendo isso, né? Se acusando, não gostando de você, se punindo, se auto-boicotando. O autoconhecimento também exige que você perceba que a existência de traços mesquinhos não elimina a existência de valores elevados dentro de você. Então, tem áreas que você flui melhor, que você tem valores elevados, que você sente alegria, que você se relaciona com as pessoas de uma forma melhor. E tem áreas que você não quer dar nada, não quer receber também, né? Não tem ali traços mesquinhos da sua personalidade. E tudo bem, né? Pode ser que você, inclusive, está dando mais ênfase aos traços mesquinhos do que a sua parte ali, né, de valores saudáveis, amorosos, e tudo bem. Você vai entrar em contato com essa parte em breve, se você continuar nesse caminho de se autoconhecer, né? Porque não é hoje isso. Você provavelmente já viveu. Se você está numa fase muito ruim, se sentindo numa crise, sem experimentar esse lado seu mais leve, recorra à memória, né? Provavelmente você já viveu e já se sentiu em alguns momentos ao lado de algumas pessoas expressando, né, suas qualidades e seus dons. Também aceitar a si mesmo como você é hoje. Hoje, lembra que o quadro de quem eu sou não é uma coisa fixa? Então, você não é uma coisa fixa. Se você não tem alguma qualidade que você gostaria de ter hoje, você pode desenvolver essa coisa, aprender, né? E uma última coisa um último quesito é senso de investigação a respeito de tudo que você é, oculto e manifesto, a fim de superar aquilo que prejudica a você e aos outros, certo? Então é basicamente se colocar à disposição de se ajudar. Então é um trabalho seu consigo mesmo, né? Olha só essa ilustração da mocinha tirando ela de dentro do espelho e dando um abraço, podendo se ouvir, né? Tá difícil aqui, eu não tô querendo, eu não consigo, eu sinto que eu não consigo, eu tô sentindo assim, assado. É você saber como é que você tá, né? E não passar por cima disso. Então chegamos aos eus, aqui o eu maior. O eu maior é um fenômeno real e espontâneo. Não há tensão, não há teatro, não há falso senso de sacrifício para o doador nem para o recebedor. Nem existe qualquer senso de dever, fazer, dever, dizer, dever, pensar ou sentir de uma determinada maneira. Queridos, é um fenômeno real e espontâneo. Então ele acontece onde? Acontece dentro de você, é uma sensação, é uma camada da consciência, né, em que você pode existir, respirar sem tensão. Então, aqui eu vou falar pela primeira vez. Não é normal você viver o tempo inteiro tenso, infeliz. O tempo inteiro não. É normal você viver uma frustração? Oh, com certeza. Nós vivemos várias frustrações todos os dias, né? Todas as semanas da nossa vida. Enquanto seres humanos, várias coisas vão sair de um jeito que a gente não desejava, né? Com o coronavírus, então, foi uma surpresa. Ninguém estava esperando por isso. Então, você pode viver com frustração? Pode. Tristeza, todo mundo pode sentir tristeza, mas assim, o tempo inteiro triste, o tempo inteiro tenso, não é normal,
tá? Então a gente precisa se conectar com essa camadinha, onde não há tensão, onde não há teatro, onde você não tem nenhuma exigência de como você tem que fazer, dizer, pensar. Ela é fluida, ela é espontânea, é natural, né? E não precisa fazer nada de diferente. Essa camada de consciência é sua. Só que talvez você não a perceba com tanta frequência, né? E a gente vai entender o porquê. Então, eu coloquei aqui esse mar bem tranquilo, bem calmo, né? Que é esse lugar onde a gente vive sem tensão. Então, nessa camada da consciência, nós temos aqui o amor, a coragem, a confiança, a sabedoria, a criatividade, a união, o poder, a intuição e os valores reais. Nós também temos a vontade interior, nós já vamos falar o que se trata essa vontade interior. Então, quando você está agindo nessas qualidades, né, em expressar essa energia do amor, da coragem, da confiança, você está na confiança, você está na coragem, você está vibrando no seu eu maior, né, na sua intuição, criatividade, sabedoria, e por aí vai. Não sei como é o seu eu maior, mas geralmente nós temos, né, algumas características aí um pouco mais destacadas, que a gente já conhece, outras a gente vai entrando em contato mesmo no exercício, nesse exercício de autoconhecimento. Outra camadinha da consciência é o eu menor. Tem o gatinho aí mal-humorado, I hate people, eu odeio pessoas. Temos também uma criancinha dando um chilique. Porque o eu menor, ele é a nossa parte imatura, ignorante, né? É uma camada da consciência que carece de visão e de sabedoria. É uma camada da nossa consciência que julga totalmente com base na aparência, em conclusões superficiais, generalizações. E ela vê apenas a questão imediata, por mais que esta seja enganosa. Né? Então, quando você é criança e algo foge do que você queria, né? Aquela sensação de quase morte. Ou é isso, eu vou morrer, eu nunca mais vou ter. Né? Eu fui no McDonald's há muito tempo atrás, mas eu me lembro dessa cena que a criancinha queria o brinquedinho que vinha no McLanche Feliz e não tinha o que ela queria. E a mãe estava lá olhando a criança chorar e não, eu quero, eu quero, eu quero. Ela assim estava achando que aquilo representava a morte. Então, quando a gente enfrenta uma frustração, para o eu menor é assim inaceitável, é como se fosse morte. Não tem, né? Então eu vou precisar agir de X maneira porque eu não posso e não vou lidar com isso de outra maneira, né? Não tem. É uma conclusão superficial e generalizada. Ignorante e egoísta, né? A gente vai falar da intenção que está por trás. Então, assim, pode ser que você esteja aqui achando que você está na confiança, na coragem, no amor, mas com uma intenção diferente de uma intenção saudável, né? Pode ser que você esteja no medo da falta. Então, a coragem ela se distorce, né? E vira uma obstinação. Você fica obstinado em ter aquilo, você não vê mais os reais riscos, né? Já sai fazendo, se estoura todo. Ou o amor, pode parecer amor, mas você está abrindo mão de coisas que te fariam bem, né? E se maltratando, se descuidando, descuidando da sua saúde, descuidando da sua vida financeira. Parece amor, parece coragem, mas os efeitos, né?
dessas chamadas distorções dos sentimentos genuínos, eles têm um preço também, né? Essa é uma confiança distorcida, uma sabedoria distorcida se torna o orgulho, quero ser melhor que o outro, e é um excesso de sabedoria que você não sabe quando parar de buscar a sabedoria, você também não acaba isolado num pedestal, né? E por aí vai. Uma união que pode faltar autonomia, então eu estou sempre ali tentando fazer pontes entre as pessoas, mas tenho um medo de eu ficar sozinha. Muitas coisas, queridos, muitas coisas. Todos esses atributos do eu maior podem se distorcer e estar sendo usados no eu menor. Então aqui tem um exemplo, ali embaixo, que é recuar de uma experiência positiva porque parece virtuoso sofrer e se sacrificar, mesmo que esse sacrifício não beneficie ninguém, enquanto a realização enriqueceria o eu e o outro também, né? Então, pode parecer bonito o que você está fazendo, pode parecer que vem do eu maior, mas no fundo é uma coisa altruísta, né? Mas no fundo está alimentando uma visão de si mesmo, de ser, de estar se sacrificando, né, e de querer receber essa aprovação das outras pessoas. Quando muitas vezes você também deixa, por exemplo, de se colocar contra algo, porque isso vai ficar feio, porque na sua cultura isso não é aceito, e você vai se distanciando de quem você é. O eu menor, ele distancia você desse centro que é o eu maior, né? E aí a gente vai, como a gente olharia para uma criança ali, imatura, nas dificuldades dela, cuidar dessa parte do eu menor, né? Abraçar essa partezinha, sem que ela nos domine e olhar o que é que tem ali. Primeira coisa é tomar consciência, não reprimir esse eu menor para que a gente possa chegar até ele e se aproximar mais das nossas partes que talvez não são tão bacanas. Né? Então aqui temos os preconceitos, a obstinação, o medo, o controle, as mágoas, os defeitos, a ignorância, preconceitos, não sei se eu já falei, mas tá aí, orgulhos, imaturidades, crueldade e tantas outras coisas mais. Essa camada, né? Então, imagina que o eu maior tá ali e essa camada vem e nos distancia do nosso centro. Mas não acabou aí, queridos. Temos uma camada mais superficial ainda, que nos distancia mais ainda desse eu maior, que se chama o eu máscara, né? Então, o eu máscara, ele imita as motivações saudáveis e amorosas do eu maior, lá do eu superior, movido pela culpa, pela vergonha de se expor, pelo desejo de seguir as regras e o medo de ser reprovado. Movido pela culpa, pela vergonha de se expor, pelo desejo de seguir as regras e o medo de ser reprovado, né? Eu falei disso agora há pouquinho. Então, age para atingir fins egoístas. É uma cobertura artificial que disciplina o eu inferior, engana aos outros e a si próprio. Então, eu vou dar um exemplo. Se você é mulher, provavelmente, né, ou em geral, nós não temos a permissão para sentir raiva quando nós somos criança, né? A gente vê uma criança triste, com raiva, provavelmente você pode ter escutado, ai, que feio, não faz isso, não briga com seu irmão, e por aí vai. Então, se você entendeu, se você sentisse raiva, ou se você sentisse tristeza, você não receberia amor do seu pai, pode ser que você tenha, da sua mãe, do seu pai, pode ser que você tenha usado ali uma máscara de boazinha, de menina bacana,
que não sente raiva, não sente tristeza, está sempre feliz, né? E isso vai sendo reforçado, essa máscara ela vai sendo reforçada, você vai ouvindo de outras pessoas, nossa, mas essa pessoa é tão boa, é tão amorosa, é tão bacana. Lá no fundo, quando a gente está usando a máscara, a sensação é meio de farsa. E aí parece que é um preço muito caro largar a mão dessa máscara, porque, né, as pessoas estão lá falando, ah, que bacana que você é, com essa qualidade e tal, e aí parece que não tem aquilo, porque tem uma raiva por trás, uma tristeza, uma coisa que você talvez nem se lembre mais, né? E se você tirar essa máscara, o que vai aparecer? A farsa. Então, um dos primeiros passos no caminho do Pathwork é você trabalhar com essa camada falsa, que imita as motivações saudáveis e amorosas, né? Mas que não são genuínas, e correr o risco de poder encontrar os seus reais sentimentos, não ter mais medo. Se for raiva, se for tristeza, com certeza você vai conseguir lidar com esses sentimentos, né? No seu adulto, hoje em dia. E se acolher, inclusive vai ser um ato de amor consigo próprio, você poder se acolher, né? E ver qual é o resultado de viver com essa máscara. Geralmente é uma vida meio insossa, que não tem prazer, e cada pessoa tem as suas máscaras, né? As suas, porque a gente usa algumas. Olha ali o cabidinho pendurado, todas as máscaras do mocinho aí. E é como se a gente não se apropriasse de quem a gente é e da vida que a gente quer ter. A gente fica vivendo movido pela vergonha, pelas regras que vêm de fora, né? Então, no eu máscara, nós temos a falsidade, a falsa culpa, os conceitos errôneos, quer dizer, se eu for boazinha, eu vou ter o amor da minha família, vou ter o amor da... será? Será que você sente esse amor? Né? Ou parece que esse amor nunca vem e aí você tem que ser mais boazinha. Ou se eu for forte, se eu for líder, se eu controlar tudo, eu vou ter a admiração das pessoas. Se eu for sábio, inteligente, autônomo, eu vou ter. Aí são vários conceitos que a gente vai carregando na nossa vida e que não necessariamente você sente como verdade, né? Não trazem essa satisfação. Tem aqui também a autoimagem idealizada, as defesas, que são os comportamentos já instalados aí, né? Então, nem vi, já estava agredindo, ou nem vi, já estava fugindo do conflito, ou me submetendo, me colocando em segundo plano, né? E aqui a vergonha, mas é aquela vergonha que a gente falou um pouco antes, aquela vergonha, aquela culpa que não deixa você caminhar, que é uma autopiedade, ai meu Deus, eu sou horrível, e aí você cava um buraco e fica atoladinho e não consegue encarar realmente quais são os seus defeitos e o que você tem de bom, né? Você fica ali quase engessado, rodando, né? Num buraco da vergonha e da falsa culpa. E essa autoimagem idealizada também são conceitos, cada conceito desses a gente vai trabalhando com mais detalhes e com muito mais cuidado ao longo, né, dos grupos e dos atendimentos no Pathwork. Mas aqui é uma base para que você entenda que tem essas camadas, não é assim separadinho, mas aqui eu estou tentando trazer de uma forma didática, né, e mais resumida para que você comece a entrar em contato com esse conteúdo. Então, essas partes elas interagem entre si o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente entra e sai e se relaciona com as camadas ali do eu menor, do eu maior, da máscara, né? E o caminho
Olha só a frase que está na palestra 189. O Pathwork tem 258 palestras e essa é a palestra 189 que fala: existe em você um eu real que não equivale nem aos seus aspectos negativos, nem à sua autocrítica inexorável, nem à máscara que cobre o mal. Encontrar esse eu real é o nosso objetivo. Só que se você nem sabe, se você já se conformou que a vida é sofrimento, que você não vai mudar mesmo, que o outro não vai mudar mesmo, aí você não vai buscar esse eu real, né? Então pensa só, existe em você um eu real que não equivale nem aos seus aspectos negativos, nem à sua autocrítica inexorável, nem à máscara que cobre o mal, né? O fingimento, a falsa força, a falsa sabedoria, o falso amor, não equivale a nada disso, né? Você encontrar esse eu real é o seu objetivo. Provavelmente você já conhece ele, né? E você, é como se você fosse se esquecendo, né? Essas camadas que vão ao redor do seu eu real, elas vão distanciando você dessa sabedoria interna. Então veja como é, né? Não é que a máscara ela cobre totalmente seu eu menor. Tem áreas da sua vida que esse eu maior ele fura o eu menor, ele passa pela máscara e esse eu maior se manifesta. E também é um caminho de duas vias, tá? A flechinha aqui só está indo, mas esse eu maior é dar e receber, tá? No que você dá, você recebe. É a mesma medida aqui no Pathwork. O que você manifesta, você recebe de volta. Igualzinho o eu menor. O eu menor ele também vai causar consequências aí na sua vida, vai agir e você pode estar ciente ou não dessa ação, né? E das consequências que vêm daí. E a máscara que fica ali em contato com o mundo, que algumas vezes é necessário, mas o problema é quando você não conhece as suas máscaras, quando você não tem uma noção e ela vai causando esses estados de sentir a vida de um jeito meio sem energia, sem presença, chato, né? E forçado, sempre para o outro, nunca para você. Então, os resultados de você buscar esse eu maior, esse eu real, primeiro, deixar de sentir desassossego, separação, compulsões, desesperança e padrões de comportamentos indesejáveis, né? Dessa maneira, quando você põe a consciência ali nessas, nesses sentimentos, os reais que estão lá no seu eu maior podem vir à superfície, né? O sentimento de felicidade, ele está presente quando você está fazendo esse autoconhecimento, mesmo se tudo não for como o seu desejo, porque você vai amadurecer. Lembra que você vai cuidar do seu eu inferior, da sua criança imatura, da sua parte de consciência, né, imatura. Então, você começa a lidar melhor com as frustrações, lidar melhor com as coisas que não são da maneira que você gostaria. E a sensação de tudo ou nada, né, daquela morte que acontece a cada frustração, desaparece. Você ganha mais paciência, mais resiliência. Outra coisa é que você vai ver a fraqueza e os defeitos dos outros sem sentir como uma ameaça pessoal. E nem vai descreditar essas pessoas, porque você não vai depender tanto delas, tanto do que vem de fora, da aprovação, da admiração, do amor, ou mesmo da loucura que vem de fora. Pode ser, tem gente que está ali machucada nas camadas delas também, que não são de luz e que estão agindo na sua vida. Você não vai depender mais dessa resposta externa tão fortemente e você vai poder olhar para as pessoas com mais empatia, compaixão, né? Outra coisa bacana é que as suas emoções vão ser equalizadas.
quando você está na sua verdade, não há, lembra? É um sentimento de sem tensão, né? Você não tensiona, então você não precisa exagerar as emoções. Se você é um tipo que sente mais emoção, você sente que as emoções, né, vêm como ondas descontroladas, elas começam a se harmonizar. E se você é um tipo de personalidade que sente muito pouca emoção, que está mais conectado com a razão, você também vai deixar de suprimir as suas emoções, né? Não vai mais entender que isso é caótico, ou que as emoções podem te destruir. E aí você pode sentir de um jeito normal, tranquilo, sem tensão, né? Esse é um estado consciente e desperto, proveniente dessa busca interior, né? Um dos passos que o guia fala é para a gente diferenciar a vontade exterior da vontade interior. Não sei se vocês lembram, mas lá dentro do eu superior tinha a vontade interior, né? Então, a vontade interior, ela vem do eu maior. Ela, ela acontece a partir de uma liberdade de escolha, sem forçar, nem de dentro nem de fora. Você não deseja algo para evitar uma coisa negativa, né? Mas você tem propósitos positivos. E o fato de não obter o resultado de pronto não provoca medo. No eu maior, quando você está conectado com essa camada, você consegue suportar a frustração, né? Porque você sabe que você tem várias ferramentas ali, várias qualidades que você pode colocar em movimento e que é possível você aprender e transformar, e inclusive cabe a você se responsabilizar para fazer essas mudanças. Agora, quando você está na vontade exterior, né? Essa vontade ela é imposta por um dever, né? Pela necessidade de obedecer ou quebrar as regras. Então, pode ser que você queria ser boazinha lá, criança, ou malzinha também, rebelde. Então, você tem que quebrar as regras. Você não tem liberdade para escolher. Você não pode ouvir as pessoas e decidir por você, né? Ou eu vou obedecer o que as pessoas falam, ou eu vou contrariar. Então, aqui é uma vontade exterior, né? E ela visa satisfazer exigências reais ou imaginárias para se proteger de algo negativo. Muitas vezes se baseiam em compulsões. Então, ações compulsivas que geram ciclos de repetição. E na vontade exterior, você acredita que vai morrer se os desejos não forem satisfeitos. Então, veja se você já experimentou essa vontade exterior e se é possível diferenciar quando você está numa vontade interior. Então, usando o exemplo que eu dei mais cedo, se eu quero um relacionamento e eu estou na vontade exterior, pode ser que eu queira esse relacionamento para obedecer uma imagem, né, que a minha família deseja, de um relacionamento que é certo para mim, e aí eu vou lá e busco, ou ao contrário, eu vou querer um relacionamento que não tenha nada a ver com a minha família, porque e que satisfaça uma exigência real, então, ou imaginária. Veja. Então, pode ser que a minha família passou fome e eu tenho medo de passar fome de novo. Então, eu só quero uma pessoa se ela for bem de vida. Então, eu estou querendo uma pessoa bem de vida para fugir do meu medo de passar fome. Então, eu estou na vontade exterior. Não estou falando que é ruim você querer uma pessoa bem de vida. É saudável, a motivação pode ser saudável. Mas se você está fugindo desse medo, né, você não está conectado com o amor genuíno, né? Claro que, queridos, o eu maior e o menor coexistem, tá? Não é que a gente vai superar todos os nossos defeitos para depois viver esse amor unicamente presente e puro. Mas é importante você olhar, se você está fugindo de um medo, fugindo de um cenário negativo, provavelmente você está ali na vontade exterior
e acredita que se aquilo acontecer, eu posso morrer, ou, né? Então eu tenho que, e isso gera uma corrente de tensão. Quando a gente está na vontade interior, é possível enfrentar o que seja, né? Porque é um lugar de mais tranquilidade e amadurecimento. Então agora a gente vai fazer um exercício, né? Eu quero que você escolha uma área ou uma questão que você está enfrentando dificuldade. Anota aí, pega seu papel e caneta, anota essa área ou essa questão que você quer trabalhar. Então, feche os olhos e visualize essa área. Veja se tem pessoas envolvidas, se tem um ambiente específico que você vivencia essa área ou essa questão. Vá olhando como se fosse uma cena. E aí, neste lugar, observe qual é o seu pensamento. E veja no seu corpo se há alguma sensação e qual é o sentimento. Geralmente, quando eu pergunto o sentimento, as pessoas me dizem o pensamento, tá? Então, anote se há um pensamento ou mais pensamentos, podem ser bons ou ruins, tá? A respeito de você ou do outro, e quais são as sensações físicas e o sentimento. Raiva, tristeza, frustração, superioridade, o que é que tá aí? Quando você sentir que é o suficiente, que você já se conectou com esse sentimento, com esse pensamento, abra os olhos e anote. Agora, em relação a essa questão, se você precisar de mais tempo, pausa o vídeo, volta para cá depois, tá? Em relação a essa questão, você consegue identificar uma ou mais características referentes a cada camada da sua consciência, o eu máscara, o eu menor e o eu maior? Reflita, tá bom? Então, talvez aqui você vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Tome o tempo que você precisar, pausa o vídeo e anote aí uma ou mais características referentes a seu eu máscara, né? Se você teve alguns insights durante a aula, lembrando que o eu máscara, ele traz uma sensação incômoda, né? Ele é uma sensação de que você não tem aquilo realmente, você age de uma forma e sente de outra maneira. O eu menor, que é essa parte ignorante, sem consciência, que julga, né? E o eu maior, que vibra, que é uma área onde você não sente tensão, você simplesmente expressa, pode ser a sua criatividade, o seu amor, o seu poder, a sua intuição, a sua sabedoria, o que quer que seja, tá bom? Hoje é um breve exercício nos grupos de Pathwork. O Pathwork funciona em grupos de estudo, né? Nós fazemos vários outros exercícios para nós irmos cada vez mais profundamente em todas essas camadas, tá bom? Então, se você ficou curioso, o grupo de estudo, ele é de 2 horas semanais, né? Onde a gente faz o estudo direcionado das palestras, que eu falei, são 258 palestras, exercícios e meditação. Cada palestra eu envio para as pessoas e elas estudam por aproximadamente um mês, cada palestra. E a gente vai vivenciando, através dos exercícios da meditação, o conteúdo dessas palestras na prática, né? E no grupo, nós fazemos as partilhas desses insights, das nossas vivências, com muito acolhimento emocional e sigilo, né? Então, muitas pessoas me perguntam, poxa, Nath, mas eu vou ter que falar em grupo?
é um aprendizado. Você vai aprender a falar, a ouvir, né, a desenvolver a empatia. É muito bom porque você sai de um isolamento, aquela sensação de que só você passa por aquilo. Quando você escuta o outro, você percebe que não é verdade. E também, quando uma pessoa traz uma questão no grupo, muitas vezes essa questão toca em você, em alguma questão que você nem fazia ideia, certo? Então é muito bom. Eu sou uma facilitadora certificada pela regional do Pathwork de São Paulo, né? E também estou fazendo o Helpership, que é a fase avançada desse programa de formação. Então aí tem uns 10 anos de Pathwork que me possibilita acompanhar grupos. E o grupo de estudo, ele faz esse autodesenvolvimento gradual. Lembra que eu falei? Autodesenvolvimento em 3 horas não é autodesenvolvimento saudável. Você pode chegar em alguma conclusão muito boa, que te traz um alívio e tal, mas é necessário que você, pelo menos 2 horas semanais, na sua semaninha ali, ó, 2 horas se olhando, se percebendo, né? Não é muito, gente. 2 horas que você possa respirar com outras pessoas, se revelar, ouvir questões pessoais, trabalhar suas dificuldades, trabalhar suas conquistas. Então, de pouquinho em pouquinho você muda as suas questões, se muda e você vai ver como isso traz um futuro mais saudável, né? Nesses 10 anos eu trouxe muita transformação para o meu estado de sentir, de ser, né, principalmente. Então, muito obrigada por ficar comigo na aula até agora. Se você quiser mais informações a respeito dos grupos, eu fico à disposição, a gente pode marcar uma conversa para falar mais a respeito. Quero ouvir também como foi para você. E fiquem no seu centro, se lembrem, não é normal ficar num estado constante de infelicidade e tristeza. Se não for o Pathwork, busquem maneiras de você melhorar esse relacionamento consigo mesmo e com os outros. E com a vida, né? Sentir mais prazer e mais tesão de viver. Muito obrigada e até a próxima.